Olá, seja muito bem-vindo a mais um Universidade Aberta. Nos últimos 50 anos, a população mundial com mais de 60 anos praticamente triplicou. Por outro lado, a taxa de natalidade vem diminuindo cada vez mais todos os anos. O levantamento foi feito pela Organização das Nações Unidas. Os avanços da medicina, a tecnologia, os cuidados com a alimentação saudável são os principais fatores responsáveis pelo aumento da expectativa de vida. Mas o que fazer se mais pessoas estão se aposentando e menos pessoas estão ingressando no mercado de trabalho? Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde trabalha o conceito de envelhecimento ativo. A aposentadoria pode não ser mais a única alternativa de quem já contribuiu com o mercado de trabalho. O Universidade Aberta está começando. Fique com a gente. A Organização Mundial da Saúde defende que a experiência do envelhecimento precisa ser positiva em vários aspectos. Uma pesquisa realizada aqui na UPF estuda o conceito de trabalho decente. É quando a qualidade das vagas oferecidas para os idosos são adequadas, dignas e satisfatórias. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos acompanhar agora uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Conferir com atenção cada dado mostrado na tela do computador. Essa é uma tarefa que o supervisor de suprimentos, Pedro Juarez dos Santos, de 54 anos, realiza todos os dias. Pedro já se aposentou há 4 anos, mas está longe de deixar o seu trabalho de lado. Setor de materiais, boa tarde. Boa tarde, quem fala? A gente trabalha pela necessidade financeira, a gente sempre busca o mais. E outra porque a pessoa deve continuar na atividade, deve trabalhar para não envelhecer, não ficar obsoleta, como se diz, sem atividade. Eu acho que a gente vai ficando em casa, como se diz, entrevando, e não vai mais ter vida. Eu acho que trabalhar é vida, é qualidade de vida. O aposentado tem 39 anos de contribuição previdenciária. De todo esse tempo, trabalha há 23 com gerência de almoxarifado. Mas ele não para por aí. Faço fim de semana, casamento, formatura, eventos e também faço imposto de renda para pessoas físicas. Além da atividade que ainda a gente tem uma loja, eu ajudo na loja, ajudo no sábado na loja, trabalho com a minha esposa, ela trabalha na loja. Para quem está apenas ingressando no mercado de trabalho, pensar na aposentadoria pode parecer um pouco estranho, mas muitos já têm uma ideia do que fazer quando a hora de pendurar a chuteira chegar. Hoje a gente já vê as pessoas de 60 anos, pessoas super ativas ainda trabalhando, pensando ainda num futuro. Eu acho que quando eu chegar aos meus 60 anos, eu também quero estar assim. Com o avanço, sei lá, da medicina e tudo mais, a gente não vai ter 60 anos do jeito que é agora. A gente provavelmente vai ter mais saúde, vai ter mais disposição para fazer as coisas. Com 60 anos eu me imagino mais ou menos como eu tô agora, ainda fazendo tudo o que eu faço. Eu me imagino viajando, curtindo a vida, aproveitando o tempo que eu vou ter, né, depois de tanto trabalho, saindo, indo em festa com os meus netos, talvez. Eu me imagino sendo, maior de tudo, feliz, sabe? Eu olhar assim, cara, eu não mudaria nada do que eu fiz até hoje na minha vida. Aí seria isso, uma pessoa feliz. O sistema da Previdência Social no Brasil deveria funcionar como esta pirâmide. Na base, estariam o pessoal que está entrando no mercado de trabalho. Toda essa gente iria sustentar quem está no topo, que seriam os aposentados, que muitos já contribuíram com o trabalho no Brasil. Mas o que está se observando é justamente o contrário. Menos gente entrando na base e mais gente permanecendo no topo. O resultado disso é fácil de prever. Para o economista e professor da UPF, Julcemar Zilli, a saúde da Previdência Social brasileira não vai nada bem. A saúde previdenciária é um problema muito grave que nós estamos passando
porque a partir do momento que mais idosos vão chegando à sua vida final de trabalho e menos pessoas estão entrando, menos jovens estão entrando no mercado de trabalho, isso gera um déficit significativo, no sentido de que poucas pessoas estão contribuindo para que os idosos, para que os aposentados possam estar usando esse recurso. Na opinião do economista, os fundos de previdência privada serão um bom investimento para quem deseja mais estabilidade financeira. A necessidade de uma previdência complementar e a necessidade de ampliar essa tábua de idade, exatamente porque as pessoas estão vivendo muito mais e por vezes, usufruindo muito mais do benefício da aposentadoria do que o período de que eles foram contribuintes. Então, essa discrepância é que gera esse problema todo no sistema oficial de previdência. Além da estabilidade econômica, o importante é chegar na aposentadoria gostando do que faz, assim como o aposentado Juarez. Acho que isso é muito importante para a gente, para a vida da gente. Não tenho intenção de parar tão logo. Bom, e aqui conosco no estúdio está a coordenadora desse estudo, a professora doutora Cleide Moreto, do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano. E eu também recebo o mestrando em Envelhecimento Humano, Regis Brum Nunes. Tudo bom, Cleide? Tudo bem. Essa ideia de que com 60 anos nós somos velhos, já estamos na velhice, está caducando, né? Sim, porque nós começamos a envelhecer desde o momento que nós nascemos. Hoje, o ideal seria falar o tempo todo em processo de envelhecimento. É muito importante eu tentar avaliar como está o nosso ciclo de vida, desde jovens até a fase em que a gente atinge mais de 60 anos. O Hélio, inclusive, contou um projeto de pesquisa que parece meio inusitado, né? De alguém que foi na maternidade, é isso? Sim, nós temos uma colega, que é a doutora Fernanda, ela é pediatra. Inclusive, ela fez um trabalho na pediatria do hospital, se eu não me engano, do Hospital São Vicente. Até surpreendeu a todos, né? Nós, poxa, mas é mestrado sobre envelhecimento humano. Eu disse, poxa, mas a cada dia se envelhece, né? Quer dizer, nós nascemos e começamos a envelhecer. Então, a ideia de envelhecimento tem que envolver todo esse processo macro, que é o desenvolvimento humano. Não temos que pensar no envelhecimento só no velho ou só no idoso. Envelhecimento em todas as fases, em todas as idades. Por isso, inclusive, nós estamos tentando deixar de lado o termo terceira idade, porque temos a quarta idade também. Hoje nós temos os octogenários, os centenários. Então, o ideal é falar nesse processo em diferentes idades, em diferentes fases dos indivíduos. Agora, uma coisa que me parece que não dá para negar é que o nosso físico e o nosso neurológico fica fragilizado à medida que os anos vão passando. Então, depois dos 70 anos, existe um comprometimento. Sim, existe, além do comprometimento físico, biológico, cognitivo especialmente, nós temos uma diminuição naquilo que nós chamamos de capacidade funcional. Eu não tenho como comparar que a produtividade, digamos assim, toda a disposição de um indivíduo de 20 anos seja igual de alguém que tenha 60. Mas eu diria que existem características de um profissional de 60 anos que não se encontram num profissional de 20 e que são importantes, são valorizados no mercado de trabalho hoje. E é isso que pauta a ideia do trabalho decente. A ideia do trabalho decente, o conceito, inclusive, ele serve para qualquer idade. Ele surgiu em um dos últimos encontros que houve mundiais para discutir a Agenda 21, dentro daquela noção de desenvolvimento sustentável. E o que se falava nisso, no aspecto da dimensão social, é que nós temos que pensar, claro, em trabalho para que todos sejam incluídos, mas não qualquer trabalho, tem que ser um trabalho decente. O que é um trabalho decente? É aquele que é bem remunerado, que tem todas as condições de legislação e de proteção social e que traga um nível de bem-estar para aquele indivíduo que está trabalhando. Ou seja, é um trabalho que traz pontos positivos, que faz com que o indivíduo se sinta realizado.
E nós sabemos que com toda a carga de trabalho, com as dificuldades que nós temos em termos de mercado formal e informal, de trabalho precário, de intensificação do trabalho, que nem sempre o trabalho que as pessoas realizam, principalmente em países como o nosso, que tem algumas dificuldades, existe legislação, mas ela nem sempre se verifica, ter um trabalho decente. Então é isso que todo mundo almeja, é ter um trabalho de qualidade, decente, para que eu possa envelhecer com melhores condições. E aí parece um pouco de contradição, né? Que por um lado, por exemplo, a experiência e inclusive o desenvolvimento do coeficiente emocional, que possivelmente numa pessoa de 60 anos atingiu um grau elevadíssimo, porque ela teve toda a vida dela para ter essas experiências, para amadurecer, e aí ela pode contribuir de uma forma muito significativa em algum lugar. Geralmente esse lugar ele deseja essas qualidades, mas ele não deseja dar uma condição de trabalho diferenciada no sentido de horários, por exemplo, ou de flexibilidade para esse sujeito. Não, ele quer sugar esse sujeito tudo que ele puder, né? Eu acho que aí começa a encontrar alguns conflitos para esse sujeito de 60, 70 anos voltar para o mercado depois da aposentadoria. E um outro fator que é fundamental dentro dessa ideia, porque trabalhar mais nessa ideia da decência da atividade, do processo de trabalho em si, é trabalhar no sentido da prevenção desse indivíduo. Porque em alguns setores de atividades nós temos indivíduos que ficam incapacitados para o trabalho com 20 anos desenvolvendo aquela atividade, né? Nós temos indústrias aí que estão normalmente sendo multadas pelo Ministério do Trabalho com a fiscalização de que é provado que o processo é um processo nocivo, mas que infelizmente está avançando pouco. Então nós temos muitas sim pessoas no Brasil trabalhando numa condição precária. Vai resultar também num envelhecimento... problemas na fase, eu diria, da velhice. Aí sim, de como vai ser uma aposentadoria de um indivíduo que já enfrenta problemas hoje, que já adoece hoje. E que é jovem, que supostamente compromete. teria uma condição física e cognitiva... Aí está estresse, síndrome de Burnout, ou Burnout, que a gente chama aqui no Brasil. Muitas doenças, inclusive, de cunho emocional, eu diria, né? Em função da cobrança, dos ritmos, das metas. Nacionais também. O teu trabalho caminha em que direção? A gente fez um trabalho com policiais militares, né, que se aposentaram e retornaram à instituição. Até nos chamou muito a atenção, né, professora, que a atividade do policial ela é uma dessas atividades, né, desgastantes, tanto fisicamente quanto mental. E a gente percebeu que muitos, após a aposentadoria, retornaram. E isso foi o que a gente ficou pensando, poxa, mas por que isso acontece? Né? Porque provavelmente se pensa, né, que... Pela questão financeira. Pela questão financeira, ou a questão também de se aposentar muito jovem, porque o policial se aposenta muito jovem, né? Então a gente ficou um pouco... Né, foi uma interrogação para a gente, né? Por que eles retornam com todo esse estresse do trabalho? A gente tem um estudo realizado na Paraíba com policiais rodoviários federais que 70% deles associaram a aposentadoria à liberdade. Tipo, eles não queriam mais saber do trabalho. De trabalhar nessa área, pelo menos. Isso, que é uma área de risco. E no nosso estado, no Rio Grande do Sul, aconteceu de certa forma o oposto, digamos assim. Muitos retornaram. Inclusive, muitos estão aguardando para retornar, né? E foi o que nos chamou a atenção, né, professor? Esperando serem chamados. Isto. E o governo, na pesquisa, tem alguma coisa que manifesta que tem interesse? Quer dizer, é interessante que esses policiais voltem porque eles já são treinados, porque, enfim... Por parte do governo, seria interessante na questão da redução de gastos, né, porque ele já tem um profissional apto, qualificado, né, que ele já paga esse profissional. Isso, né, que já tem experiência, né, como policial. E da parte, pelo que a gente entrevistou, né, os policiais que retornaram, eles mesmos relataram, né, que tem muitos amigos que se aposentaram e não estão conseguindo retornar por uma contenção de gastos do governo. Aí se torna até um certo viés, né? Paradoxo. Isso. Então, muitos ainda estão aguardando para retornar. Mas veja,
é ativo, né? É um envelhecimento ativo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos falando um pouquinho mais sobre o trabalho decente e o envelhecimento ativo. Estamos de volta com o Universidade Aberta. Hoje o nosso programa fala sobre envelhecimento ativo e também sobre o trabalho decente. O assunto é tema de um projeto de pesquisa aqui na UPF. Continuo conversando nesse segundo bloco com a coordenadora desse projeto, a professora do mestrado em envelhecimento humano da Universidade, Cleide Moreto, e também com o mestrando Regis Brum Nunes. Regis, tu falavas então no bloco anterior que a motivação para esses policiais voltarem ao trabalho não é necessariamente a questão financeira. Então, qual é a motivação? A financeira ela está incluída, né, Bibiana, mas não foi a primeira motivação que a gente percebeu. Só explicando sobre o estudo, rapidamente, ele foi um estudo realizado em 32 municípios da região, com 109 policiais militares. Da região norte? Da região do CRPO Planalto. O CRPO Planalto ele abrange 83 municípios, porém a gente localizou, né, os policiais militares que retornaram, que são conhecidos por CVMIs, que pertencem ao Corpo Voluntário de Militares Inativos, nós encontramos em 32 municípios. Destes 109, a gente verificou que o principal motivo de retorno deles é a questão de se sentir útil e produtivo. Ficou em primeiro lugar. 100% deles alegaram, né, como principal motivo o se sentir útil e produtivo. Em segundo lugar, a questão da identificação com a profissão. A gente percebeu que foi muito forte a questão da identificação da profissão. A gente sabe até, a questão do policial é muito... A identidade dele é muito forte. Tem estudos que falam, tem uma socióloga, Fernanda Número, aqui em Lajeado, fez um estudo com policiais desde o curso de formação, que lá a identidade deles já começa a um sentimento de pertencimento à corporação. Então a gente verificou que é muito forte a questão da farda, a questão da arma, muito, muito simbólico isso para eles. E em terceiro lugar, aí sim, veio a questão financeira. Ali, posterior também, depois da motivação financeira, a gente verificou a questão do convívio com os colegas, a questão da não ter recebido uma preparação para a aposentadoria também ficou... Sim, imagina, tu vive uma profissão de risco, né? Tu tá na rua à mercê de um risco iminente, de ter que fazer uma intervenção. Então tem uma coisa com a adrenalina também, né? E aí, de repente, tu simplesmente para tudo isso para ficar em casa. Deve causar um impacto bastante significativo. Nos estudos que nós trabalhamos com sentido e significado do trabalho, o tema principal é de que, além do processo de trabalho em si, existe uma carga simbólica e todo um exercício do corpo em relação. Então, o teu corpo, física e intelectualmente, vai construindo uma relação que é difícil de romper. Então, nós percebemos... Por anos, né? 30 em algumas anos. atividades que, quando a pessoa chega no momento em que tem que decidir se aposentar, se ela tem condições de continuar e adiar essa decisão, adiar essa ruptura, ela se sente melhor. Mas em outros em que ele é praticamente obrigado, né, seja por jubilamento, por outras questões das empresas e assim por diante, nós percebemos que esse é um momento, um período muito delicado, inclusive com alguns adoecendo em função desse rompimento. Então, o ideal é que nós trabalhemos, é uma questão até redundante, mas trabalhemos ou pensemos no que o trabalho representa em relação às outras dimensões da vida. O trabalho é importante, mas nós temos uma família, nós temos uma relação com outras pessoas, nós temos momentos de lazer que podem ser expandidos a partir de um certo ponto. Então, o que nos deixou muito curioso e que nós não imaginávamos também que seria muito diferente é que em profissões em que nós identificamos que durante a fase ativa desse trabalhador, ele está envolvido em muito adoecimento, principalmente psicológico, depois dele ter a chance de mudar ou de ter a liberdade, né, de não ter mais esse vínculo, porque financeiramente pode ser que não seja mais vantajoso, o estímulo financeiro não é tão elevado, ele prefere continuar.
Uma coisa que o Regis me disse que me chamou a atenção é a questão da corporação, né? O trabalho como o trabalho dos policiais, dos bombeiros, né? E pessoas que trabalham em essa coisa da equipe, né? De que agrega, de que pertence. Não é como eu que trabalhei, sei lá, 30 anos, mas trabalhei num lugar, depois trabalhei em outro, depois trabalhei... Não, a corporação é algo que te acolhe, eu acho, né? De fazer parte de... A ideia de família. É a ideia de família. Eu acho que isso também deve representar uma dificuldade de desvínculo, né? Porque, no fundo, tu se desliga, né? Sim. Então, o Regis conversou mais com eles, né? Entendeu, para além da pesquisa mais quantitativa que nós fizemos, houve muita escuta. E essas escutas revelaram fatos bem inusitados, né? Isso, muitos, né? Falando essa questão da família, porque muitos deles disseram, olha, eu passo mais tempo com os meus colegas do que a própria família. Então, se tornam também uma família. E, inclusive, exercendo uma atividade de risco. Né? Muitos acabam, de repente, até salvando a vida um do outro. Eu ia dizer se irmanando, isso é muito forte, né? Né? E dos relatos também, muitos disseram, né, que após a aposentadoria, dizendo assim, olha, cara, eu estava na frente da minha casa tomando mate, passava uma viatura, eu ficava louco, digamos assim. Querendo saber o que está acontecendo, né? Sim, porque como tu dissestes antes, né, Bibiana, são 30 anos, né? Alguns até mais de 30 anos passando por isso. Aquela questão de tu se sentir útil à comunidade, tu querer ajudar, tu querer fazer alguma coisa. Daí naquele dia tu tá na tua casa, passa uma viatura, passa alguém, tu tem que ficar ali, não poder ajudar, né? Então, olha, relatos surpreendentes, assim, foi uma experiência incrível. Né, a nossa reportagem trouxe alguns dados a respeito, por exemplo, de que a base da pirâmide está ficando invertida, né? Existe mais gente se aposentando do que gente ingressando no mercado de trabalho. Mas é só isso, é só mais gente ingressando, menos gente ingressando no mercado de trabalho, ou também esse prolongamento da vida? Que há pouco tempo atrás se morria mais cedo também e hoje se vive mais tempo. Então se usufrui dessa aposentadoria também por mais tempo. Esse problema da pirâmide é um problema já enfrentado nos países desenvolvidos há 20 anos atrás, né? Eles chegaram num processo de envelhecimento muito antes que nós. Inclusive, nós comentamos, quando estudamos a questão previdenciária, de que o Brasil teve um bônus, sem querer ele teve um bônus, porque ele nunca fez planejamento. Né? E assim, a população foi crescendo. O que acontece, Bibiana, são dois movimentos. Eu diria que, primeiro, nós temos uma geração nova que não está preparado para pensar nesse processo de aposentadoria depois. Então, muitos não estão contribuindo. Outro movimento bastante importante é que a qualidade das relações de trabalho que nós temos hoje é diferente. Então, você mesmo disse que já trabalhou em muitos lugares. Dificilmente hoje você terá, a próxima geração terá uma pessoa que trabalhou 25 ou 30 anos num único lugar, tá? E além disso, nós sabemos de processos de terceirização, de autônomos, de trabalhadores por conta própria, que mesmo sabendo que eles são responsáveis pela previdência deles, eles não contribuem. Então, diminuiu também a contribuição, tá? Inclusive, se nós pensarmos do ponto de vista da qualidade de participação do trabalho, há 30 anos atrás, um homem acabava sustentando a casa, trabalhava sozinho, tinha uma remuneração adequada e sustentava todos os membros da família. Hoje nós temos um outro padrão, normalmente é uma mulher, chefe de família, onde os filhos têm que trabalhar juntos e mesmo com a renda de todos não consegue suprir adequadamente as demandas da família. Então nós temos um cenário, sim, eu diria, da diminuição da capacidade contributiva das pessoas e que com o aumento da expectativa de vida, mesmo podendo se aposentar, o valor que essa pessoa recebe, ele é muito baixo perto das necessidades que ele tem nessa idade. E o quanto ela tem que se dispor para receber esse valor também, né? Sim. Mas você trabalha mais e se recebe menos, quer dizer, existe um desequilíbrio completo da nossa balança. Né? E outra coisa muito séria que nós observamos aqui no Brasil, mais na região norte e nordeste até do que na nossa, que é a dependência do aposentado, a renda do aposentado na família como um todo. Nós temos muitos lugares em que a única renda que a família tem é a renda do aposentado.
uma renda baixa, mas que é a única que existe para 5 ou 6 pessoas sobreviverem. Bom, o cenário é complicado, mas nós estamos chegando ao fim do programa. Agora fica essas questões para que a gente possa pensar sobre elas em casa. Você aí, está preocupado com a sua aposentadoria? Está preocupado com a qualidade do seu trabalho hoje e como é que esse trabalho pode te ajudar a envelhecer bem ou mal? Daqui uns dias mais para o final do ano, a gente pode voltar com essa pesquisa, né, e colher mais alguns resultados, e você também pode contribuir aí com as suas preocupações através do nosso Facebook, né, acompanhar o Uniaberta através do Facebook da UPF TV. Nós contamos sempre com as suas dicas e com a sua participação. Agradeço a presença dos nossos convidados, da Cleide, do Regis, e voltamos na semana que vem com mais um projeto ou pesquisa realizado aqui na Universidade de Passo Fundo. Até lá!